Olá, pessoas! Tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Neste vídeo que você vai assistir hoje, você vai ver a segunda parte de um treinamento sobre metodologias ágeis que eu ministrei para uma galera lá no Pipoca Ágil. Essa é a segunda parte, então se você não viu a primeira, que já está postada aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui os cards para você ir lá assistir. E essa aqui é a continuação. Aqui nessa continuação nós vamos falar sobre Kanban, nós vamos falar sobre métricas e mais algumas outras coisas, a diferença entre Scrum e Kanban. Então eu convido você para continuar assistindo caso você queira aprender um pouco mais sobre os frameworks ágeis. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like neste vídeo, afinal de contas é o seu like que nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas. Então eu conto com o seu like e com a sua inscrição. Agora sim, um bom vídeo para você. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra metodologia que eu uso bastante, e aí eu uso no meu dia a dia. Sim, eu uso muito no meu dia a dia, que é o nosso querido e maravilhoso Kanban. E o Kanban, gente, ele tem muitas especificidades que funcionam para o Kanban, né? Mas tem muita coisa que você vai ver que é similar, sim, né? E aí, de novo, como a gente viu lá no Scrum, eu trouxe também o guarda-chuvinha dos pilares que a gente tem dentro do Kanban, né? A gente tem o controle de fluxo, a gente tem a transparência, novamente, como a gente viu anteriormente lá no Scrum, e a gente tem a melhoria contínua. Por que o controle de fluxo? Porque o Kanban, ele é um framework, uma forma de trabalhar que ela tem um fluxo muito contínuo, né? Por isso que vem da melhoria contínua, né? Não significa que o Scrum não tenha melhoria contínua, mas o fluxo do Kanban ele é contínuo. Por quê? Porque eu não tenho sprint, eu não tenho uma caixinha de tempo de incremento que a gente viu lá no Scrum, né? Ele é um sistema, um controle de fluxo que a gente chama de sistema puxado de produção. Por que puxado? Porque eu tenho as minhas demandas lá no backlog e eu vou puxando conforme a necessidade, eu vou puxando para o desenvolvimento, para colocar na esteira de desenvolvimento propriamente dita, né? Então a gente tem um sistema um pouquinho diferente, uma abordagem diferente, mas o contexto, ele funciona exatamente da mesma forma. A gente tem de novo a transparência, porque todo mundo sabe o que tem que ser feito, né? Então eu tenho da mesma forma o board lá, onde tenho todo o meu backlog, todas as minhas demandas, e todo mundo está vendo, né? A grande diferença entra na priorização que a gente tem ali dentro daquelas demandas, que a gente já vai falar disso daqui a pouco, tá? E a gente tem a melhoria contínua, que é um dos pilares principais. Então, de novo, como eu falei lá no Scrum, se eu puder, desses três aqui, exemplificar o mais importante, eu diria que é a melhoria contínua. Por quê? Porque eu estou aplicando e aprendendo. Eu vou fazendo e aprendendo, que é uma das bases principais da agilidade como um todo, né? Então, eu vou aplicando, eu vou sempre melhorando, que entra aquele conceito que a gente comentou de incremento. A gente só não tem o incremento aqui porque eu não tenho o espaço de tempo da sprint, mas eu estou sempre incrementando o meu produto, eu estou melhorando ele continuamente, tá? Então, essa é a grande sacada, né, do nosso querido Kanban. E uma das coisas que eu sempre falo para todas as pessoas, como eu comentei lá no Scrum, o Kanban, ele funciona muito bem para vários e vários e vários contextos, em várias empresas diferentes, em vários formatos de trabalho diferentes. Ele é muito abrangente, ele permite muita essa adaptação em muitos cenários. Porém, aí entra um porém muito grande, que é, eu recomendo ele para times que são um pouco mais maduros. Maduros em que sentido? Maduro de disciplina de trabalho. Porque, diferente lá do Scrum, a gente tem a caixinha de tempo. Então, eu sei que no começo daquele sprint eu tenho X coisas para desenvolver e eu tenho o comprometimento de entregar no final daquele período de tempo. Como o Kanban não existe esse período de tempo pré-definido por uma sprint, a gente tem que ser muito mais disciplinado, né? E aí entra muito aqueles acordos que a gente faz com as pessoas que a gente vai entregar. Então, tanto no Scrum quanto no Kanban, a gente tem data de entrega, sim, né? Então, elas são importantes porque elas vão dar o norte de quando aquilo ali vai ser entregue. Então, dentro do Kanban, a gente tem que ter um time muito disciplinado e comprometido com as entregas, né? Então, essa é uma das principais sacadas que eu gosto muito de dar essa sugestão para as pessoas quando eu falo, o que eu implemento, Kanban ou Scrum? Depende do que o time vai trabalhar, depende de como o seu time funciona, né? Então, isso é um adendo que eu gosto sempre de fazer quando a gente fala de Kanban.
E dentro dos papéis e responsabilidade, gente, dentro do Kanban, diferente do Scrum, a gente não tem cargos muito bem definidos. A gente não tem um guide lá que fala as funções certinhas dentro do Kanban. Porém, a gente tem alguns cargos, alguns papéis que são muito similares ao que a gente vê dentro do Scrum. Não tem as mesmas especificidades, mas eu vou trazer alguns aqui que vocês vão reconhecer como papéis semelhantes, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a figura do Service Request Manager, que é o nosso SRM, né? Então, ele é muito semelhante, se a gente conseguir comparar, com o PO, porque é aquele cara que vai levantar os requisitos, é o que vai trazer a ideia, é o que vai trazer estar perto do nosso cliente. Então, essa figura, ela existe, mas vocês vão perceber que em muitos contextos não existe um papel muito bem definido, né? Mas existe essa nomenclatura, por isso que eu trouxe a nomenclatura para que quando vocês venham em alguns lugares, vocês reconheçam que é a figura que se aproxima ali mais ou menos de quem é o PO, tá? A gente tem, obviamente, o time de desenvolvimento, que ele está em todo lugar, né? Então, o time de desenvolvimento aqui você pode considerar que aqui dentro estão QA, está o X, estão todas essas pessoas que fazem o como acontecer, né? Que botam ali, que dão vida a tudo que a gente está desenvolvendo. E a gente tem uma outra figura também, que é o nosso SDM. Então, é bem similar, né? Até o SRM com o SDM, que ele é o cara que vai garantir que o fluxo esteja funcionando. Então, se a gente for comparar ali com os papéis do Scrum, a gente tem esse papel muito comparado com o do Scrum Master ou do Agilista. Então, em alguns contextos, a gente tem até Tech Lead, são pessoas que estão em um outro nível mais estratégico, que ajudam ali para que o fluxo funcione. Então, dentro do Kanban, a gente não tem esses papéis muito bem definidos, mas a gente tem figuras ali que são semelhantes, né? Então, vocês podem mais ou menos reconhecer dessa forma. E aí, a gente entra no funcionamento, né, de como que funciona o Kanban. Novamente, a gente também tem o backlog do produto, né? Então, de novo, a gente tem todas as coisas que acontecem ali antes daquela demanda entrar na esteira de desenvolvimento. E aqui a gente tem um fluxo contínuo. Aqui eu trouxe um board que é muito semelhante ao que a gente também usa dentro do Scrum, né? O board, eles geralmente são muito parecidos, né? Que a gente tem ali os status, a gente tem o andamento, a gente tem teste e tal. E a diferença está aqui na prioridade, né? Então, eu até coloquei aqui algumas demandas, né? Com pontinhos vermelhos, outras azuis, outras verdinhas, porque quando a gente tem todas as demandas ali na primeira coluna, né? Elas estão todas a fazer. E o que vai ditar a regra do que a gente vai desenvolver primeiro, como que a gente vai puxar essas demandas, é exatamente a ordem da prioridade, que ela é definida antes daquela demanda rodar, né? Então, como a gente não tem cerimônias específicas dentro do Kanban, a gente vai fazer isso em algum momento antes daquela demanda chegar. Então, por isso que quando a gente fala de refinamento, o refinamento ele não é uma cerimônia necessariamente, né? Ele é um processo que vai acontecer de forma contínua conforme as demandas vão chegando. Então, antes de qualquer demanda entrar aqui no a fazer, a gente tem todo aquele rolê que acontece antes, de preparar o que vai fazer discovery, fazer refinement, fazer um monte de coisa, para que aí sim essa demanda caia lá na esteira de desenvolvimento, tá? Então a gente tem essas coisas mais semelhantes. E aí a grande questão é, quais são as diferenças principais entre uma e outra, né? Tem alguma que é melhor? Tem alguma que é pior? Depende do que você quer desenvolver. Mas eu gosto sempre de trazer as principais diferenças, né? Porque tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, que não sabe as principais diferenças. E também, às vezes, na hora de aplicar, você fala, será que eu vou por um lado? Será que eu vou por outro? Né? E quais são as principais diferenças que a gente tem? Primeiro ponto, Scrum, a gente tem os ciclos definidos, que é o que a gente chama de sprint. O Kanban já não, a gente tem um fluxo contínuo. Então, uma principal diferença é entre esse ciclo fechado ali, a caixinha de tempo fechada, que o Scrum tem e o Kanban não tem. Né? Então, geralmente, aí a sprint pode durar de 2 a 4 semanas, vai depender do seu contexto. No segundo ponto, que é, dentro do Scrum, a gente tem a prioridade pré-definida antes da sprint começar. Né? E aí, dentro do Kanban, ela é um pouco mais flexível.
Por quê? A gente tem a prioridade definida antes do desenvolvimento? Tem. A gente tem toda aquela preparação anteriormente. Porém, durante o desenvolvimento, às vezes pode acontecer de uma determinada demanda passar na frente da outra, né? Então, ela subir de prioridade. Pô, isso aqui mudou, a gente precisa entregar isso aqui mais rápido. Então, a gente muda essa prioridade. Então, a prioridade ela é flexível. Já dentro do Scrum, não. Ela é pré-definida e assim a gente vai seguir durante todo aquele período ali da nossa sprint. Dentro do Scrum, a gente tem os papéis muito bem definidos, específicos, né, para cada ser humaninho que faz parte ali daquele time, e dentro do Kanban a gente não tem. E aí a responsabilidade acaba sendo um pouco mais compartilhada. Significa que o Scrum é compartilhado também? É, tá? Então, se você está dentro de um formato de Scrum, trabalha com o seu time de Scrum, a responsabilidade da entrega é de todo mundo? Sim, é de todo mundo. Mas a gente tem papéis que fazem parte, né, desse contexto. E dentro do Kanban, como a gente não tem essa especificidade, acaba que a responsabilidade é um pouco mais compartilhada, né? Então, eu não tenho, por exemplo, uma figura que vai fazer uma determinada cerimônia específica, né? Então, pode ser o time que vai puxar isso. Então, por isso que quando eu falei anteriormente sobre a maturidade, para utilizar o Kanban, o time precisa ser um pouco mais maduro de fato para conseguir fazer tudo isso, né? Ter essa autorresponsabilidade compartilhada com todo mundo. A gente tem dentro do Scrum também, não impõe esse limite de tempo, né? A gente não tem aquele que a gente chama de WIP, né? Que eu não sei se vocês já ouviram falar, então a gente não tem a limitação de quantas tarefas vão entrar dentro da minha sprint, porque a gente tem a cerimônia que vai definir tudo que vai entrar, né? Então a gente não tem essa definição, essa pré-definição. Já dentro do Kanban, a gente precisa utilizar e controlar muito bem. Por quê? Porque não é tudo que vai entrar para desenvolvimento, né? Senão vira uma bagunça. Então eu preciso definir esse WIP antes dos desenvolvimentos começarem. O que é esse WIP? É eu definir quantas demandas podem rodar por vez. Imagina que eu tenho apenas 4 desenvolvedores e cada um só consegue pegar uma demanda. Faz sentido eu colocar 6 demandas para rodar? Não, porque quem é que vai pegar isso? Quem é que vai botar isso para jogo? Não vai. Né? Então eu tenho que definir muito bem quantas demandas podem rodar por vez, né? Quantas demandas podem rodar em paralelo. E isso vai depender muito de quantas pessoas a gente tem em todo o time, qual é o nível de maturidade que as pessoas têm, qual é o nível de conhecimento que as pessoas têm, porque é diferente de uma pessoa que tem mais experiência, um desenvolvedor, sei lá, sênior, que conhece muito bem aquele produto, é diferente de um desenvolvedor que não conhece tão bem o produto. Então, ele vai levar mais tempo, eventualmente, para desenvolver. Por isso que o IP é tão importante, tá? Outro ponto muito importante, que eu acho que acho que a gente falou sobre todos, né? Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, que eu não esteja falando tão rápido assim. Se eu estiver falando muito rápido, pode me avisar, tá? Porque eu falo muito rápido mesmo. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre métricas. Métricas. Eu amo esse assunto. É um assunto que é maravilhoso e que gera muita dúvida, tá? Eu trouxe algumas métricas, gente, que são métricas mais básicas, tá? A gente não vai entrar... Tem algum microfone que vazou. Maravilha. Obrigada. Seja lá quem for que abriu o microfone, tá? Mas se quiser falar, pode falar também, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre métricas. E eu vou trazer aí uns conceitos. Vou trazer algumas mais básicas. Por quê? Porque lá quando a gente iniciou o nosso encontro, falei que a maioria da galera que está aqui, né, é iniciante, se considera como iniciante. Então eu não trouxe muitas coisas para não confundir muito a cabeça de vocês e, enfim, embananar tudo. Porque eu não quero que você saia daqui confuso, quero que você saia daqui entendendo tudo que a gente está falando, tá? E aí, o que significa métrica, né? Métrica, né, falando do conceito, do que é isso, é tudo aquilo que eu posso quantificar. E quantificar para quê? Porque eu preciso analisar para chegar num resultado e entender o que eu preciso tomar de ação, né? Então, eventualmente, eu vou analisar algum aspecto, alguma informação para chegar num determinado resultado, para entender a performance de um produto ou das pessoas, para a partir disso eu começar a entender a estratégia que eu vou usar. Então, por exemplo, para montar esse treinamento, qual que foi a minha estratégia? Mandar aquele forms para vocês responderam aquele formulário, e a partir daquelas respostas que vocês me deram, eu quantifiquei
quantas pessoas se consideravam iniciante, quantas pessoas se consideravam intermediário, quantas pessoas estavam se considerando como conhecimento avançado. Então, isso é o quantificar, né, para a gente conseguir analisar determinada massa de informação e chegar no resultado. E o mais importante do que você saber, né, o que é um lead time, o que é isso, o que é aquilo, é você saber entender os comportamentos que estão por trás daquela métrica. E é isso que eu gostaria que vocês levassem daqui hoje, tá? Mais importante do que você entender o que é lead time é você saber interpretar o que está por trás daquelas informações. E é isso que é o grande diferencial que eu falo para todos os meus mentorados, para todos os meus aluninhos, que não adianta você saber o que é o conceito, você tem que saber o que aquela métrica está te dizendo, o que ela quer dizer para você, o que significa aquilo tudo, tá? Então é isso que eu quero que vocês levem daqui hoje, tá bom? E aí quando a gente fala de métrica, gente, existem hoje, né, vários conceitos e várias coisas. Existe métrica para tudo que você puder imaginar nesse planeta, né? Mas existem hoje, dentro do contexto geral do mercado de trabalho, a gente tem 4 principais dimensões, digamos assim, que a gente classifica algumas métricas, tá? Então eu vou trazer essas 4 dimensões para vocês. A gente não vai explorar todas elas, a gente vai explorar muito mais as que vocês podem utilizar aí no dia a dia, enquanto trabalhando com agilidade, mas acho que é importante que vocês conheçam o geralzão, como que funciona. A gente tem a primeira grande dimensão, que é uma dimensão que a gente fala que são métricas de eficácia, então ali a gente tem métricas muito mais relacionadas ao negócio, né? Então a gente tem dados de receita, churn, por exemplo, o NPS, que é o Net Promotion Score, você vê muito dentro de empresas, como, por exemplo, sei lá, não sei se vocês já foram em lojas físicas. Eu já fui, por exemplo, na loja Renner, e na Renner, quando você entra, tem um painel gigantão, assim, lá dentro, nas entradas das lojas, que tem 3 grandes botões, um vermelho, um amarelo e um verde. O que é isso? Quando você entra dentro da loja, você vai lá, faz suas compras, tá? Quando você tá saindo, sempre tem uma pessoinha ali, pode avaliar como é que foi o atendimento? Isso é o Net Promoter Score, que é você avaliar se a sua experiência foi boa ou não. E a partir disso, lá dentro da Renner, eles trazem melhorias, né? Então, os clientes estão reclamando, vamos fazer alguma coisa. Os clientes estão dando nota boa, que bacana, vamos melhorar tal coisa. Então, existe o NPS, o churn, por exemplo, é a taxa de cancelamento, quando você vai lá, assina um determinado produto e você eventualmente quer cancelar, aquela empresa ela tem uma métrica que é a taxa de cancelamento, né? O Fit for Purpose também é uma métrica muito interessante, mas o Fit for Purpose ele é tratado como um framework, tá? Ele não é só uma pesquisa de satisfação. Ele, na verdade, ele é um framework e, inclusive, tem até certificação, né, de Fit for Purpose no mercado hoje, mas ele pode ser também, obviamente, visto como uma métrica, porque ele trata muito o propósito do cliente, né, que é estabelecer uma estrutura que analisa a visão do cliente, né? Então, quais são as expectativas que o meu cliente tem? Então, o Fit for Purpose ele é muito mais abrangente, por isso que ele é tratado como um framework, mas também pode ser visto como uma métrica, tá? A gente tem uma outra dimensão muito interessante, que é uma dimensão que a gente chama de ecossistema, que entram muito métricas de satisfação. É muito mais aquela coisa de cultural da empresa. Então, métricas, por exemplo, que muitos RHs colocam lá, né, dentro da empresa, pesquisa de satisfação com o colaborador, para ver se o colaborador está feliz, se ele não está feliz. A gente tem eficácia de feedback de trabalho, né? Uma das minhas últimas experiências no CLT, a gente tinha uma ferramenta onde eu aplicava feedback para o meu colaborador e eu registrava esse feedback dentro de uma ferramenta. E lá eu tinha uma métrica, né, o meu colaborador podia falar se aquele feedback foi bacana, se não foi, né, para eventualmente eu, como gestora, entender se o meu feedback está sendo efetivo, onde é que eu posso melhorar. Então, existem ferramentas dentro das empresas que fazem isso, né? Existem várias. Ferramentas de turnover, radar de felicidade, que é o happiness, que a gente chama, né? Então, tem muitas empresas que se preocupam, né, com esse nível de satisfação do colaborador e aplicam eventualmente aí muitas dessas métricas, muitas ferramentas que trazem esses dados para dentro da companhia.
por exemplo, o Health Check, que é a saúde, né, uma checagem de saúde, digamos assim, eu apliquei numa última experiência que eu tive como SM. Eu e meus agilistas, a gente aplicou dentro dos times, porque a gente pedia para eles responderem os formulários para ver se eles estavam felizes com algumas coisas, né, se o processo estava funcionando, se ele estava, por exemplo, o desenvolvedor estava feliz com o detalhamento do código dele, se ele estava feliz com, sei lá, os processos da empresa e tal, e a gente aplicava isso, a gente obtinha alguns resultados e entendia onde que a gente conseguia melhorar. Né? Então, o Health Check, ele era muito utilizado dessa forma e pode ser utilizado em vários contextos, tá? A gente tem uma outra que entra na categoria de excelência, e aí aqui a gente fala muito do nível técnico, né? São métricas que vocês vão ver muito, geralmente, em operações. Então, reclamação de cliente, devolução, né, a parte ali de teste, entra muito todas essas métricas de operacionais e técnicas, né? Então, por exemplo, dentro de um saque, a gente tem a taxa lá de reclamação, né? Se eu vendo um produto, a minha loja ela tem que ter uma métrica de quantos produtos foram devolvidos, né? Então, todas essas métricas que tratam de forma operacional, a gente fala sobre a excelência, né? Então, são as métricas de excelência. E aí a gente entra numa quarta dimensão, que é o que a gente vai explorar um pouquinho mais, que são as métricas organizacionais, que é onde entram aí as métricas que a gente sempre utiliza dentro da área de agilidade, né? Que são as métricas de eficiência. Então, entra ponto de história, entra o tal do lead time, entra o tal do cycle time, o throughput, que é a vazão, work in progress, custo, prazo, waiting. Então, tem várias. Coloquei alguns exemplos aqui, mas eu trouxe alguns exemplos para a gente explorar um pouquinho mais e vocês entenderem aí o que está por trás desses dados, tá? Então, essas são as 4 principais dimensões, mas a gente vai explorar um pouquinho mais essa parte de eficiência. E quando a gente fala de eficiência, aqui uma das métricas que eu mais utilizava e utilizo até hoje, são essas duas, o cycle time e o lead time. E aí, o que são essas duas, né? Eu trouxe aí uma linha do tempo para a gente entender o que elas são e como que elas funcionam. O lead time, ele é a média de tempo que uma tarefa leva para sair do ponto A, então, desde a sua criação até a ponta final. Né? Então, quanto tempo a minha história levou em dias para sair desde o início até o final. Então, geralmente a gente trabalha com médias de dias, né? Então, imagina que eu tenho, sei lá, 4 tarefas que iniciaram lá no começo da minha sprint. Elas percorreram até a ponta final, lá até a conclusão. Qual foi a média de dias que eu consegui entregar todas essas histórias? E aí, quando a gente olha para Kanban, gente, a gente não tem essa fatia do tempo de sprint, né? Mas a gente pode definir a cada X tempo para a gente recolher essa métrica. Então, se eu trabalho com Kanban e eu quero usar o lead time, é possível. Então, a cada 15 dias, quantos dias eu levei para entregar tantas tarefas? Então, você faz alguns recortes mensais, trimestrais, quinzenais, mas é uma métrica que ela é bem versátil e dá para você analisar ela em vários contextos. Já o cycle time, ele analisa uma fatia um pouco menor, que é quanto tempo eu fiquei naquele status. Né? Então, imagina que uma tarefa entrou ali em desenvolvimento na segunda-feira e ela ficou dentro da fatia de desenvolvimento, né? Dentro do status de desenvolvimento até, sei lá, quinta-feira daquela semana. Então, eu tive ali 4 dias de cycle time. Então, eu fiquei 4 dias, entre aspas, parado naquele status, né? Dentro daquele status. Beleza, isso é conceito, né? O que é o quê? Mas o que eu quero que vocês levem desse conceito, dessas duas métricas, né? Falando de dias, a gente tem ali lead time e tal, quanto tempo eu percorri da ponta A até a ponta B, beleza? Cycle time eu analiso a fatia, mas o que está por trás disso? O que essas duas métricas podem nos mostrar sobre comportamento? Por exemplo, se eu tenho ali uma sprint que, sei lá, dura 2 semanas, e o meu lead time, ele está muito mais alto, ele está, sei lá, digamos 2 semanas a gente vai colocar 15 dias, né? Mas se meu lead time tá de 18 dias, de 20 dias, opa, tem alguma coisa errada. Por quê? Significa que o meu time não está conseguindo entregar dentro do período de 2 semanas. Então eu posso ter um problema aqui. E aí pode acontecer N coisas, né? Pode ser que eu não tenha
desenvolvedor suficiente, pode ser que tenha acontecido alguma coisa, pode ser que eu coloquei demanda demais, mais do que o time pode suportar, né? Então, o que está por trás dessa métrica? Da mesma forma, o cycle time. Eu passo muito tempo dentro do status de desenvolvimento. Será que eu tenho que passar tanto tempo assim? Será que eu não tenho que, talvez, ajudar esse desenvolvedor? Será que ele não está sobrecarregado? Será que a gente não está colocando tarefa demais? Então, o que está por trás desse dado que pode te ajudar a melhorar esse comportamento? Né? Então, é isso que eu gostaria que vocês levassem quando vocês fossem analisar qualquer tipo de métrica. Né? O que aquela métrica pode me mostrar de comportamento para que eu possa melhorar? No caso, por exemplo, do cycle time, também dá para a gente analisar se eu passei muito tempo lá na fila de QA. Se eu fiquei muito tempo dentro da fila de QA, significa que eu posso ter um gargalo. Pode ser que eu tenha pouca gente para testar. Pode ser que o coitado do QA tenha encontrado um monte de bug. Então ele precisa de ajuda. Né? Pode significar que se ele encontrou muitas coisas, muitos bugs, pode ser que o código não esteja muito bem escrito assim, e por aí vai. Né? Então tem muitas coisas que a gente consegue analisar o que está por trás daquele dado, tá? E isso é o grande diferencial, gente, quando a gente fala de métrica. E aí, falando sobre vazão, né, sobre o tal do throughput, que eu não gosto muito dessa palavra, mas nada mais é do que você ter um entendimento de quantas tarefas eu consigo dar vazão dentro daquele período de tempo. E aí, geralmente, dentro da sprint, quantas tarefas eu consegui entregar dentro daquele período de tempo. Se você não trabalha com sprint, em quantas tarefas eu posso entregar dentro de X tempo, dentro dos 15 dias, dentro de um mês, dentro de, enfim, quinzenal, mensal, trimestral. Né? Então, é uma métrica que também ela consegue permear entre vários frameworks diferentes e dá para utilizar em vários contextos, tá? O que é importante vocês entenderem da vazão? Eu trouxe, assim, esse gráfico porque a gente trouxe a quantidade, né, de quantas falhas eu tive, quantas melhorias, os tipos de tarefa que eu tive, tá? E aí, o que é importante, e aí eu quero que vocês gravem isso, se você quiser anotar, anote, que é importante, para que você jamais confunda o throughput com velocidade, tá? Existe uma métrica que se chama velocity, e ela vai analisar a quantidade de ponto entregue dentro daquele sprint. O throughput é quantidade de item. Então, existe essa diferença. Throughput é a quantidade de itens entregues e a velocidade, ela olha a quantidade de pontos entregues, tá? Então, até coloquei aqui que a vazão, ela é diferente de velocidade, tá? Então, se vocês verem essa métrica, se você for pesquisar, se for estudar mais a fundo, existe essa grande diferença, tá? Entre a velocidade e entre a tal da vazão. Certo? Então, eu trouxe essa também porque é uma métrica que é muito utilizada e ela é muito... ela consegue ser muito versátil em vários frameworks, que dá para você usar em vários contextos, tá? E eu trouxe mais uma também, que é o tal do burn down. O burn down é uma métrica que é muito bacana. Se você colocar aí no Google, você vai pesquisar vários contextos, você vai ver vários gráficos como esse, outros parecidos, outros diferentes. Mas o que essa métrica faz? Ela mede a produtividade de um time. Né? Ela é muito utilizada dentro do Scrum para medir a produtividade daquele time. E como que ela funciona? Aqui nesse ponto alto, né, aqui nessa primeira faixinha que a gente tem, nesse ponto alto a gente tem o início da nossa sprint, né, a nossa esquerda aqui. E quanto mais essa linha vai descendo, significa que a minha sprint está andando. Né? Então, a ideia é que a minha demanda começa aqui no alto, então aqui no começo eu tenho, sei lá, 10 tarefas, 11 tarefas, enfim, quantas tarefas forem necessárias aí. E a ideia é que conforme eu for entregando, esse gráfico ele vá descendo. E por que eu coloquei essa ondinha aqui, né? Significa que toda vez que eu tenho, imagina que eu tenho 10 tarefas aqui quando a gente começou a sprint. Se eu tenho aqui durante a minha sprint rodando e eu tenho um acréscimo de uma tarefa, esse gráfico vai subir. Mas a intenção é que ele desça. Ou seja, quando ele sobe, significa que eu tive uma tarefa que veio fora do meu planejamento. Eu planejei 10, mas surgiu mais uma. Então, o meu gráfico ele sobe, mas ele tem que descer. Por que ele vai medir a produtividade? Porque a ideia é que, conforme a minha sprint vai andando, essas tarefas elas vão diminuindo, porque significa que eu estou conseguindo entregar tudo. E a ideia é que ela chegue lá no final em 0.
né? Eu saia de 10 tarefas e ela chegue em 0 lá, que é a entrega final, né? Que eu consiga entregar tudo aquilo que eu me propus dentro da sprint. Esse gráfico, essa métrica, ela é muito mais utilizada dentro do sprint, né? Dentro do Scrum. Por quê? Porque a gente tem essa fatia de tempo, né? Dentro do Scrum. Então, mas ela pode ser adaptada para outros contextos, mas ela é muito mais utilizada dentro do Scrum, né? Inclusive, ela pode também ser usada para medir outras coisas, né? Produtividade dentro de outras ferramentas. Então, tem muitas pessoas, muitas empresas que trabalham, especialmente consultoria, que trabalha muito com hora homem, né? A hora que o desenvolvedor tem ali, que o QA tem, que o X tem, ele trabalha muito né, com essa métrica, porque eu tenho X horas que o meu desenvolvedor tem como tratada, e aí conforme essas horas vão diminuindo, né, ele vai usando desse banco de horas, então essa métrica vai descendo. Né? Então, dá para usar em vários contextos, mas especialmente dentro do Scrum e dentro dessas métricas de performance de pessoas também, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Show de bola. Então, essas foram as métricas que eu trouxe para a gente conversar hoje, tá? Para a gente não se estender muito e não trazer muita informação para confundir a cabeça de vocês. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind.